Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos do livro de Isaías, capítulo 7, capítulo 8 e o capítulo 9. Capítulo 7, o propósito é anunciar a intervenção divina em meio à crise política e apresentar a profecia do Emanuel. Como eu disse nos primeiros capítulos, Isaías é o livro mais messiânico, é o livro que mais aponta para Jesus Cristo. E agora nós temos a revelação que Jesus é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O verso 1 até o verso 2, o capítulo começa com o rei Acaz, filho de Jotão, né? Acaz, que é o rei de Judá, enfrentando uma ameaça conjunta de Refim, rei da Síria, e de Peca, rei de Israel. E aí, no verso 3 até o verso 9, Deus envia Isaías para confrontar o rei Acaz, encorajando a não temer e a confiar na providência divina. Isso aqui é muito lindo, né? E aí nós vamos ter os versos seguintes, vamos ver que Acaz, no entanto, se recusa a pedir um sinal de Deus. Apesar disso, Deus dá um sinal. Qual que é o sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel, não? É muito interessante porque se você pega o verso 5, porque a Síria, Efraim, o filho de Remalins, tem tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer dos filhos de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor: não será assim, isso não acontecerá. Por mais que os inimigos estão tramando contra a nação, a palavra final sempre vem da boca de Deus. Por que eu li isso aqui? Para te lembrar que Deus é Senhor e Ele é soberano. A última palavra está na boca dele, não está nos seus inimigos, daquele que vem contra você. E logo depois, nós vamos ver, né, Deus dando esse sinal, dizendo: olha, o trono de Davi não vai ficar vazio. Por quê? Porque ele dará à luz a um filho, e esse menino será chamado Emanuel, que é Jesus. Então, a profecia está aqui no verso de número 14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e a chamará Emanuel. É o que vai acontecer lá no Evangelho de Mateus. A Virgem Maria dará um filho e o nome dele será Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Você pode declarar isso? Emanuel, Deus conosco. Essa é uma promessa linda, porque essa realidade, Deus está com você, não contra você. Com você e não contra você. Né? O capítulo vai continuar e vai ter uma profecia sobre a devastação que virá sobre Judá por meio da Síria, devido à sua falta de fé. Né? Então, o que vemos aqui no capítulo 7 é, apesar de Deus estar dando esse sinal, Deus também está dizendo assim: olha, vai acontecer algo ruim, fruto da infidelidade, fruto da falta de fé. Então eu posso ter uma promessa, mas eu posso não agarrar essa promessa. A promessa se cumpriu? Se cumpriu. 600 anos depois, Jesus veio. A promessa se cumpriu. Sabe, quando eu e você recebemos uma palavra de Deus, eu e você temos que agarrar essa palavra. Essa palavra. Então, se a gente fosse ler lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 22 e 23, nós vamos ver essa profecia de Emanuel, Jesus Cristo nascendo. Né? Então, Isaías 7 nos ensina que em tempos de crise, eu e você devemos confiar na intervenção de Deus. Deus age. Em tempo de crise, lembre das promessas de Deus. Vamos para o capítulo 8. Capítulo 8, propósito aqui é advertir sobre o julgamento iminente e enfatizar a importância de confiar em Deus. E aí nós vamos ver aqui, olha, verso 1. O Senhor me disse: tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível: Mater Shalaal Has Baas, e chama o sacerdote Urias e Zacarias,
filho de Geberequias, como testemunho de confiança. Gente, isso aqui é muito lindo, porque o que está escrito aqui, que está escrito aqui no verso 1, né? Maher Shalá Haas Baas, que quer dizer o quê? Significa rapidamente até o despojo, agilmente até a pilhagem. E aí o verso 3, então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz a um filho. O Senhor me disse, dê-lhe o nome de Maher Shalaas Haas Bas, pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria são levados pelo rei da Síria. O que nós vemos aqui? É Deus ordenando que escreva esse nome, que significa rápido despojo. E nós vamos ver que Deus dá ordem para que Isaías se deite com a profetisa, tenha um filho, coloque o nome do filho. O nome do filho levava a profecia dele. E aí o capítulo vai continuar, né, com a descrição do julgamento que virá sobre Judá. Você vai perceber que esse é um padrão. Sempre que Deus queria trazer um juízo sobre a nação, ele usava uma nação estrangeira para exercer esse juízo, ou usava um tempo ali de escassez, de fome, sem chover, né? E aí esse juízo vem por quê? Porque Judá recusa a confiar em Deus. E aí o verso seguinte, Isaías adverte o povo a não seguir o caminho da conspiração e do medo, mas a santificar o Senhor e confiar nele. Isso está no verso 11 até o verso 13. E ele também profetiza que muitos tropeçarão e cairão, né, por causa de sua falta de fé. Verso 14 e 15, queria ler com você, verso 14 e 15. Para os dois reinos de Israel, eles serão um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos nos laços e capturados. Então, diante desse juízo que está vindo sobre a nação, esse capítulo 8 vai terminar, né, com uma exortação para buscar a Deus e a sua palavra, em vez de consultar espíritos médios. Então nós percebemos que o povo já tinha abandonado completamente ao Senhor e estava caminhando para consultar espíritos médios. Quando lá no Pentateuco, Deus já tinha dito para eles não fazerem isso, porque era um costume do povo pagão ali da terra que eles herdariam, que é a terra prometida. Entendeu? O verso 13 para mim é o verso-chave do capítulo, que diz assim: ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor e seja ele o vosso espanto. Isso é muito interessante. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Se você lembrar lá de Josué, Josué vai dizer assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Entenda isso aqui no capítulo 8, antes de ir para o capítulo 9, eu preciso te dizer isso. Se você quer ver maravilhas de Deus, o caminho é um caminho de santidade. Pastor, está fora de moda. Não, isso nunca vai estar fora de moda. Uma vida santa, uma vida bonita, uma vida limpa, é isso que Deus está procurando. E Deus vai trabalhar na vida daqueles que se santificam. Vamos para o capítulo 9. Capítulo 9, a proposta é proclamar a esperança da vinda do Messias e o estabelecimento do seu reino. Mais uma vez, vou repetir isso algumas vezes, Isaías é o livro mais messiânico, é o que mais fala de Jesus. Isaías começa o capítulo com uma mensagem de esperança, afirmando que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Verso 2 do capítulo 9. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. Gente, terra de morte aqui, ou terra da sombra da morte. Nós vamos ver Jesus declarando isso lá no Novo Testamento. E isso vai ser muito forte, Deus falando do povo que caminhava em trevas e viu uma grande luz. E essa luz era Jesus. E esse capítulo continua, e aí nós vamos ver que Deus profetiza, por meio de Isaías, o nascimento de um filho que será chamado. Verso 6.
Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Então nós temos uma profecia muito clara sobre a vinda de Jesus. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Verso 7. Este governante trará paz e justiça, e o seu governo será estabelecido para sempre. E aí o capítulo 9, ele também inclui uma série de advertência contra a arrogância e a injustiça do povo. Isso é muito interessante. Arrogância e injustiça andam de mão dadas, detalhando os julgamentos que Deus trará sobre a nação. Então, do verso 8 até o verso 21, nós vemos isso de muito claro, né? Nós vamos ver a ira do Senhor sobre Israel, contra Israel. Ira por causa da arrogância e da injustiça, né? Então, o capítulo 9 nos oferece uma visão, né, esperançosa do reinado do Messias, Jesus Cristo, né, que vai trazer luz, paz e justiça, né? Jesus vai cumprir essa profecia, sendo a luz do mundo e o príncipe da paz, estabelecendo um reino eterno de justiça e paz. Quando a Bíblia descreve o reino de Deus, descreve um reino de justiça e paz. Então nós terminamos aqui capítulo 7 ao capítulo 9, né? Nós temos advertências severas nesses 3 capítulos, nós temos promessas gloriosas, como o nascimento de Jesus, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então tenha essa esperança em Jesus Cristo. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar o seu dia. Se Deus permitir, nós vamos estar juntos aqui no nosso encontro para lermos e estudarmos mais 3 capítulos da Bíblia. Deus te abençoe.